meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Luz do Mundo pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos hoje no capítulo 19, voltou só. É a cena célebre quando Jesus cura os 10 leprosos e apenas um se lembra de voltar para agradecer. Como nós habitualmente fazemos, nós vamos ler o texto evangélico que a nossa benfeitora espiritual cita como referência, Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, e em seguida nós vamos fazer alguns despretensiosos comentários com base no que nos escreve Amélia Rodrigues. E aconteceu que, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa passagem ela é profundamente emblemática, sobretudo quando nós pensamos no tema de gratidão. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, na sua última obra da série psicológica, o livro número 16, Psicologia da Gratidão, Joana vai falar que o sentimento de gratidão é um sentimento de reconhecimento pelas dádivas oferecidas pela misericórdia divina e que é necessário ter maturidade psicológica para reconhecê-las. E, em geral, essa maturidade chega após passarmos por sérios sofrimentos e aprender com este tipo de experiências. E é interessante, em especial, essa história, porque o único que volta, o que voltou só, é justamente o samaritano, que era tão odiados. Os samaritanos, eram tão odiados pelos judeus. E aqui existe um aprendizado, um significado muito especial. Se nós nos lembrarmos da parábola do bom samaritano, nós também veremos que aquele que agiu com caridade, aquele que agiu com compaixão do próximo, foi justamente o samaritano. Os conhecedores dos ensinamentos sagrados, o fariseu, o levita, passaram a largo do homem caído no chão. Então, isso é um grande aprendizado acima de religião, acima dos dogmas. Além de tudo isso, tem um sentimento de religiosidade íntimo que se expressa em qualquer lugar, dentro ou fora da religião. Veja que Jesus, em momento algum, fundou qualquer religião. Ele falava sobre a conexão do ser humano com o divino, essa comunhão com Deus. E essa comunhão pode se dar, no nosso caso, dentro ou fora do Espiritismo. E o interessante também, como Amélia vai dizer, é que Jesus decide ir por aqueles caminhos que era uma estrada, era uma região tanto quanto áspera, um tanto quanto inabitada, provavelmente com a sua visão psíquica extremamente clarividente. Ele possivelmente vislumbrou ali essa oportunidade de dar este ensinamento aos seus apóstolos. Então a Amélia vai dizer o pano de fundo do enredo por onde, através do qual se descortina essa história. A época ela se aproximava da paixão do Cristo e por toda parte os doutores da lei, os fariseus, que tinham algum tipo de contato com a Caifás, planejavam insidiosamente a sua morte ou tentavam pegá-lo em alguma cilada
através da rede de intrigas que se formava. E aí Amélia vai anotar que graças à lealdade de Nicodemos, ele sabia disso, mas não temia. E continuava andando, caminhando, curando as pessoas e fazendo o seu messianato, como lhe cumpria fazer, a despeito de toda e qualquer rede de intrigas que pudessem tentar pegá-lo. E aí Amélia vai falar que, não obstante as tentativas malogradas, graças à lucidez e à divindade do próprio Messias, os escribas desonestos ficavam cada vez mais injuriados, porque tentavam armar arapucas para ele e ele não caía. E Amélia vai dizer algo profundamente interessante que inclusive nos serve hoje, né, na nossa conjuntura atual. O despeito dos ínfimos é como ácido corrosivo que arde na alma ante a impossibilidade de destruir aqueles que estão além e acima dos limites da sua inferioridade. E aí ela continua, né, arremata. Ainda é assim entre os homens da terra na atualidade. Às vezes, quando nós percebemos alguém altivo em relação ao qual sentimos inveja, nós tentamos diminuí-lo, apagar esse brilho por recalque, né? E isso, na verdade, é uma comprovação da nossa própria inferioridade. O brilho do outro não me apaga, né? Todos nós temos essa oportunidade de brilhar. E que bom que o outro brilha, porque me inspira, porque ilumina o caminho dele e o caminho de outros. Então, tudo isso, esse tipo de pensamento, ele só surge, só é alimentado quando a gente começa a adquirir algum tipo de amadurecimento psicológico. E isso vem através do bom aproveitamento das experiências que nós vamos tendo. Então Amélia continua narrando sobre esse ódio, essa perseguição implacável desses doutores da lei. Porque ele cura no sábado, porque ele acredita-se profeta, disse o próprio enviado, compara-se a Deus e cresce maior do que Moisés. E tudo aquilo, para Jesus, todas aquelas conspirações eram inúteis. Ele continuava com a sua grandiosidade. Isso é interessante, porque a opinião dos outros, embora seja válida, né, tem o seu valor, mas ela não nos transforma interiormente, né? Nós não nos tornamos melhores porque os outros nos amam, nem nos tornamos piores porque os outros nos odeiam. Nós temos o nosso próprio valor. E aí a Amélia vai falar uma coisa muito bonita. Ele é a luz do mundo e mantém-se clarificador conquanto se adensem as sombras à sua volta. Então ele decide adentrar por um pequeno povoado e nesse povoado ele encontra no meio do caminho os 10 leprosos. E Amélia vai narrar com requintes de detalhes qual a situação desses pobres homens. Os pedaços das carnes apodrecidas, presas nos ossos, um fedor que deixava a todos enjoados. E aí no próprio texto evangélico, Lucas vai dizer que eles tomavam distância. Essa distância ela era determinada pela própria lei, sob pena deles serem açoitados. Eles não podiam entrar na cidade, não poderiam atravessar os muros das cidades, senão seriam açoitados. E todas as vezes, vai dizer Amélia, quando caminhava, o leproso devia gritar sempre, imundo, imundo, para afastar dele os prováveis incautos que se aproximassem. Então pensemos no drama, além do drama físico, o drama também moral, né? Como que não devia ficar o psicológico dessas pessoas. E defrontados com a figura majestosa do Cristo, eles então fazem uma exortação. Jesus, Mestre, tem piedade de nós, cura-nos. E Jesus perguntava, que quereis que eu faça? Que sejamos curados, se vós quiseres.
E Jesus: eu quero. E é interessante porque Jesus pede que eles se apresentem aos sacerdotes. Então eles foram se curando ao longo do caminho. E o ponto alto, né, dessa mensagem é por que Jesus pediu que eles se aproximassem, né, que eles se apresentassem aos sacerdotes. Justamente para que eles pudessem ser reintegrados, né, à sociedade, visto que já não eram mais imundos. E então, os discípulos, depois daquele gesto majestoso, bastava uma palavra para que a cura se iniciasse. Os discípulos se entreolham extasiados, sem conseguir proferir uma palavra sequer. E aí Amélia vai dizer: em caminho, eles ficaram limpos. Um deles, vendo-se curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se, o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Rabi, venho louvar-te. Que devo fazer? E então Jesus lhe redargue: que recomenda a lei? Segue-lhe as disposições, cumpre-lhe os impositivos e ritos, para que te deem a carta de cura no reingresso da saúde. Jesus não vinha destruir a lei, pelo contrário, vinha dar-lhe cumprimento. Então, o samaritano que retorna é interrogado: mas onde estão os outros 9? Não foram 10 os curados? E é interessante porque Jesus fala isso, né, sem qualquer melindre ou sem qualquer chateação, com o objetivo de fazer-nos refletir sobre este pouco reconhecimento que nós temos, né, com respeito ao poder da nossa fé, a grandiosidade da misericórdia divina, que pode, por um ato de graça e também pela vontade, pelo livre-arbítrio bem conduzido, nos deixar numa situação melhor. E é interessante porque esses leprosos, eles representam de uma forma muito interessante nós que temos também as nossas carnes podres, não fisicamente, mas no nosso espírito, que ainda conservamos as nossas imperfeições e que somos tão ingratos em relação à lei divina e não reconhecemos as bênçãos e os livramentos que nos chegam todos os dias. Então é isso, meus amigos. Destes, um só voltou. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo, se Jesus permitir.